Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bom, antes de começar a falar sobre o caso, eu queria deixar claro que a gente já tem um vídeo sobre esse caso aqui, então esse vídeo é a continuação. No primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui no comentário fixado, foram os depoimentos, tanto de amigas como mulheres que disseram estar nessa situação, e a amiga que acompanhou a Maria. Na verdade, foram depoimentos que foram saindo na internet, que eu fiz um roteiro grande sobre como seria supostamente a sequência de tudo que a Maria teria passado. Só que falei pra vocês que se tivesse a atualização do caso eu traria, por isso eu estou aqui, porque a Maria estava em coma, então ela não tinha o direito de fala. E como, se não todos, a maioria dos casos em Dubai, ou a menina que passa por uma situação dessa, ou ela desaparece, ou ela não volta, ou ela perde a vida, então nós não tínhamos esperanças nenhuma de que houvesse alguma reviravolta nessa história. Acontece que a Maria acordou. Não só acordou, como já está numa cadeira de roda e falando. Ela deu uma entrevista em russo e eu tentei, tá? Se tiver alguma coisa errada de tradução, é porque eu passei do russo pro inglês, depois do inglês pro português. E tentei buscar em outras fontes também. Ela deu essa entrevista em russo porque, de acordo com ela, não foram árabes de Dubai que causaram toda essa situação. Mas calma aí. Também quero deixar o aviso de que outras histórias do canal serão atualizadas, porque as depoentes estão voltando, né, com o que aconteceu depois, algumas histórias que ficaram no ar. E eu peço paciência pra vocês, porque elas voltam com sei lá quantos áudios, e eu tenho que escutar isso, eu tenho que roteirizar. Eu tô pensando em fazer um vídeo inteiro, né, de atualização de todas, e não ficar fazendo picado. Deixem nos comentários, vocês preferem que o vídeo seja picado, tipo, vídeo da história tal, mesmo que seja só 5 minutos, ou um vídeo completão que eu vou atualizando todas as histórias, tá? Eu pensei em fazer esse depoimento como se fosse a Maria, mas eu acho que não vai caber porque tem muitos questionamentos no meio de tudo que ela disse. E eu quero que vocês reflitam isso comigo aqui nos comentários. Então, antes da gente voltar lá para a história da Maria, eu vou só fazer um resuminho de recapitular o que aconteceu com ela e ir para o que ela disse que realmente aconteceu. É importante deixar claro de que a Maria, ela foi auxiliada, tudo que ela teve que fazer, as cirurgias, a recuperação, tudo foi pago pelo governo de Dubai. E eles gastaram milhões com isso. E deixaram claro, tanto para Maria como para a mãe, que elas não queimassem a imagem de Dubai com o depoimento que elas fossem fazer. A partir daí, eu já começo a ter uma outra visão sobre o que eu vi a Maria e a mãe falando na entrevista. A entrevista foi dada em russo, porque de acordo com a Maria, não foram árabes de Dubai, sheiks, que fizeram isso com ela. Quem fez tudo isso com ela foram homens muito ricos, mas que são russos. E aí a gente já entraria num outro clima de história, que seria sobre o confronto aí, né? Sobre o choque aí, né, que tá tendo Rússia e Ucrânia. Então o que a gente vai tentar entender aqui é se... Lembrando também que a Maria deu esse depoimento na cadeira de rodas em recuperação, então é super possível que ela não lembre de tudo, que não se tenha sequências, que alguma coisa fique perdida. E é interessante trazer para vocês entenderem que quando eu trago depoimento de outras depoentes aqui, fica todo mundo, mas isso não existe, mas como que foi essa parte, não sei o quê. E é impossível se dar todos os detalhes a partir de se passar por um trauma desse. Então tudo tem que ser muito avaliado. Mesmo que ela traga essa colocação de que tudo que ela viveu foi na mão de russos, tem
pontuações aonde estar em Dubai ainda traz perigo e um peso para a história, mesmo que os Emirados Árabes aí tenha colocado para ela de ela não trazer essa imagem ruim do lugar, ainda mais depois deles bancarem o tratamento dela, que, como eu disse, ficou no valor de milhões. Então, antes de trazer tudo aqui, eu já quero que vocês escutem a história com isso na cabeça. O que a Maria falou realmente aconteceu? Ela e a mãe distorceram um pouco a história pela questão dela ter recuperado a vida na mão do governo de Dubai? Ou ela realmente está falando a verdade e, infelizmente, ela não tem sequência na história por causa de todo o trauma que passou? O que realmente aconteceu com a Maria? Ela participou de uma dessas festas onde modelos são usadas de todas as formas humilhantes em Dubai? Ela escutou mesmo russos que queriam ajudar ela por ela ter perdido o voo para a Tailândia? Ou foram os árabes, os sheiks de Dubai, que fizeram isso com ela? Maria, idade 23 anos, modelo. Dia 25 de março desse ano mesmo, às 7 horas da manhã, um segurança lá em Dubai encontrou a Maria inconsciente, com as pernas viradas de um lado que não tem como descrever, com muito líquido vermelho. Segundo ele, não tinha praticamente quase nada de roupa. Ela estava quebrada em várias partes, principalmente do umbigo para baixo, né? Tava com traumatismo craniano, suspeita de hemorragia interna, inconsciente, em coma profundo. E a emergência chegou até lá. Ela não carregava documento, celular, joias, bolsas, nada. A polícia começou a averiguar toda a situação e o que encontraram foi um vídeo dela correndo de roupão, com o cabelo solto, saindo para fora do hotel que ela estava. Um vídeo na rua. Só que Dubai, existe câmera em tudo quanto é lugar. E nenhum desses vídeos foram ou encontrados ou pesquisados. Não chegou nas mãos de ninguém para que se houvesse uma investigação maior. A mãe diz que o único vídeo que ela recebeu foi esse, da filha de roupão, correndo na rua. Maria fica então em estado crítico em um hospital de Dubai e a polícia fecha o caso falando então que ou ela tinha caído de um prédio ou se jogado. A mãe, então, que mora na Noruega, procura as relações exteriores da Ucrânia para encontrar algum contato da filha que não falava com ela desde a noite passada. E que o último contato disse que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar. Através de muita divulgação na internet, por pessoas que seguiam ela no Instagram, blogueiros, e aí começaram youtubers, todos a fazerem um alarde, se descobre então que essa menina que deu entrada inconsciente no hospital é a Maria. Ela é modelo, trabalha com fotografia, movimenta muito as redes, então esse caso acaba virando um caso mundial, onde todo mundo chega na mesma vertente de que Maria, por ser modelo e participar dessas festas onde se faz presença, foi em uma dessas festas onde os árabes e outros imigrantes ricos humilham as mulheres e acabou ficando nesse estado na mão desses caras. O que a polícia fala fica sem sentido nenhum, porque não tem como essa menina ter pulado, se jogado do prédio e ainda ter arrastado até a rua onde ela é encontrada pelo segurança. Por a Maria ter uma página naquela plataforma de conteúdo que é mais para adulto, as pessoas assimilam ainda mais que ela estava, né, fazendo a garota de rua e que nisso aí os caras usaram tudo que queriam dela e deixaram ela nessa situação. A Maria tinha ido para Dubai para um ensaio fotográfico, conseguir novos contatos para sua carreira e também para comemorar o seu aniversário. E ela foi com uma outra ucraniana chamada Milena. A Milena reaparece depois dessa situação, 4 dias depois, e diz que o último contato que ela teve com a Maria foi em um karaokê, onde a Maria conheceu um tal de russo chamado Artem, e depois de lá,
ela não teve mais contato nenhum com a parceira. A polícia interrogou, tá? Seguranças, viu câmeras do hotel, viu a Maria acompanhada de 4 rapazes e com essa menina, e parecia tudo tranquilo. Isso no dia 24 de março, lá por volta das 2 horas. Depois, uma imagem da Maria, 1h da manhã, saindo sozinha, descalça, na entrada do hotel. Esses 4 foram identificados como russos. Tinha uma blogueira, o Artem, e o outro com tal de nome que eu não sei aqui pronunciar muito bem, mas que também era russo. Todo mundo foi interrogado, ninguém ficou bloqueado de sair do país até que a menina acordasse ou as investigações parassem. Todo mundo estava livre para sair, para fazer o que quisesse, ninguém foi preso. Ninguém foi 100% investigado. 16 dias após a internação, o estado da Maria se estabilizou. E aí ela começou a se recuperar. Depois de um tempo, ela saiu do coma. Teve que cuidar das questões da perna, de várias questões da perna, do couro cabeludo, que a gente vai descrevendo aqui aos poucos. Mas a primeira frase que a Maria falou, quando ela conseguiu, depois de se recuperar, foi: não me deixavam ir embora e eu me escondi. Foi proibido qualquer investigação até que o estado dela, mental, voltasse ao normal e que ela realmente conseguisse falar. E depois da recuperação, a Maria, então, dá essa entrevista, que eu vou deixar aqui o link para vocês, mas que está em russo. Tem a tradução, às vezes em inglês aparece, às vezes não aparece, para explicar a versão dela dos fatos sobre o que ela lembra. A primeira coisa que é jogada de lado é que ela não foi em nenhuma dessas festas onde modelos vão por dinheiro para serem humilhadas. Não, tá? E não foi nenhum árabe que deixou ela nesse estado. Só depois de 31 dias é que a polícia resolveu, então, falar que estavam investigando o caso. Então, não parou lá naquela ideia que eles tiveram de que ela tinha se jogado ou caído do prédio. E aí, nessa entrevista, a Maria traz a versão que a gente jamais pensaria sobre. Ela diz que tudo começa com um contato que ela tem com esse Artem. Ela reconhece esse Artem num karaokê que ela estava lá em Dubai. Ele é filho de um milionário da Rússia que vive com o pai em Dubai. Parece que os outros também vivem em Dubai. Entre outros negócios, ele é dono da empresa Cinnabon. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? O que acontece é que a Maria adormece, perde as passagens para Tailândia e então recebe a ajuda desse Artem. Ela já não tinha mais... A diária dela também já tinha vencido no hotel. E aí esse grupo, mas quem toma a frente é o Artem, decide então ajudar ela. E fala, fica tranquila, você pode ficar aqui. Eu tenho um jatinho, eu também tô indo pra Tailândia. Então, se você quiser, fica no nosso quarto aqui de hotel. E aí depois a gente vai pra Tailândia com o meu jatinho. Eles tinham conversado nesse karaokê por 10 minutos. E não tinha acontecido nada, nenhum envolvimento não. Era um grupo de jovens animados, tava tudo certo. E eu falei aqui meu jatinho, né? Na verdade, o jatinho era do pai dele, que ele ia pegar emprestado pra ajudar ela. E a galera também toda ia pra Tailândia. Eles estavam no mesmo hotel que a Maria. Ela já não tinha mais como entrar lá, né? E aí ficou, então, no quarto deles. Ela subiu, sim, no quarto deles, ok? Durante o dia, nada de errado aconteceu. Todo mundo se comportou, todo mundo era uma vibe legal, não teve problema nenhum. E ali ela fez o último contato com a mãe dela, dizendo que estava tudo bem, que a mãe dela não precisava se preocupar, mas também não explicou para a mãe que tinha se mudado ali, como ela ia para Tailândia, como que ela ia resolver tudo. Por ser uma menina de maior, a mãe não questionou, ela não se abriu para falar. Isso aqui é o meu pensamento, tá? E para vocês refletirem também. O que acontece é que nesse apartamento à noite as coisas começaram a mudar. Primeiro que eles começaram a beber e a usar aquele branco que a gente, né, que passa assim no nariz. Pois é, começaram a usar isso aí. E de uma coisa que tava tranquila, a agitação
se iniciou. Falaram, zoaram da questão dela ligar pra mãe, depois zoaram porque ela não bebia, depois falaram que ela só ficava ali sentada, parada, sem fazer nada. Ela diz que rolou uma intimidação para ela fazer algo mais picante com eles. E que conforme ela negava, mais eles ficavam agitados e bravos. Ela diz sobre uma movimentação da galera ir pra banheira e por isso ficar de roupão. E em um momento ela fala isso, mas fala que ela não foi, só eles foram. Mas depois rola uma coisa com o vestido dela, que se aconteceu isso, ela não estaria com vestido, ela estaria de roupão. Então, em algum momento, ou ela foi ou colocou o roupão pra ir, não sabemos. Estou deixando aqui em aberto. Diz que teve uns empurrões agressivos, umas frases de brincadeira do tipo, você nos pertence agora, nós vamos fazer o que nós quisermos com você. Maria diz que não saiu de lá porque se sentiu intimidada e porque, como tinha outras meninas, ela achou que nada iria acontecer porque tinha mais mulher lá. Eles não iam fazer isso, tipo assim, né? Elas teriam como ir pra cima deles. A menos que eles escolhessem só a Maria para fazer algo. Mesmo assim, eles não tentaram fazer nada com a Maria. Só de falar e ela negar, o confronto já se iniciou. Disse que eles quebravam garrafas para que o chão ficasse inteiro de caco. E ali ela entendesse que não tinha como ela caminhar, já que ela estava descalça, ela machucaria os pés. E em um exato momento, a blogueira Alexandra simplesmente levantou, deu uma na cara dela, pegou o vestido dela, colocou e saiu sem dar explicações e desapareceu. Ou seja, além dela não poder andar ali, ela não tinha mais a roupa dela, ela estava só de roupão. Ela disse que não soube muito bem o que fazer nesse momento, porque ela já estava intimidada com tudo. E agora, uma menina que ela tinha ali um contato pequeno, tinha pegado a roupa dela e ido embora. Ela era ali o único alvo. Ela diz que a Milena, a companheira que disse que só viu ela no karaokê, depois não viu mais, estava nessa situação também com ela. Em um momento que eles começaram a assustar mais ela tentou correr para a sacada e escapar e pedir socorro. Ela disse que gritou, tava no 14º andar e que ninguém escutou e que ninguém fez nada. Então ela voltou e foi tentar correr para a porta, que eles foram atrás dela lá na varanda, tiraram ela, né, fizeram com que ela não fugisse, mas que em um momento ela conseguiu correr e foi para a porta. E nesse momento que ela começou a correr, só de roupão, descalça, pelo hotel. Aí fica um questionamento, se tava o chão todo com caco de vidro, essa correria no hotel deixaria líquido vermelho pelo caminho. Isso não foi apontado em nenhum momento por ninguém do hotel e nem pela polícia. Outra questão, imagina uma menina de roupão correndo, desesperada. Ninguém no hotel fez nada, ninguém no hotel viu. Aí depois de um novo depoimento, um segurança lá do hotel diz que viu, mas que também não foi nada. Segurança, porteiro, não sei. E aí fica mais absurdo ainda que ela correu para fora do hotel. Por que ela não parou na recepção, não pediu ajuda? Ela disse que estava desnorteada. Ela saiu do hotel, que para mim é um lugar movimentado, de roupão, sem descalça, e foi pra rua. E na rua ela correu em direção a esse prédio, que era um prédio que estava em construção, e se escondeu lá. Eu busquei em algumas pesquisas, até de vídeos mesmo do YouTube, vou deixar um vídeo da menina aqui, onde ela mostra que realmente tem um prédio que estava para ser construído de 3 a 7 anos, lá em Dubai, perto desse hotel, e que tá em construção. Ela mostra a foto, tudo bonitinho. Então, ela pensa que foi lá que a Maria se escondeu. Ela subiu alguns andares e se escondeu. Nesse prédio foi encontrado, sim, líquido vermelho na Maria. E olha que absurdo. A polícia encontrou esse líquido vermelho, mas falou que a menina tinha tentado acabar com a própria vida.
Da onde que vinha essa caminhada toda de líquido vermelho dessa menina? Ela disse que o tempo todo escutava vozes deles e eles estavam procurando ela. E aí ela disse que assim que eles encontraram ela, ela apagou. Com certeza deram alguma coisa na cabeça dela e aí ela já não sabe mais o que aconteceu. Ela diz que não teve nenhum ato sexo. Não teve. Que foi só Por quê? Não se sabe. Vendo dessa questão deles serem russos, dá pra entender, já que ela é ucraniana. E ali se fica a dúvida. Se eles que fizeram tudo o que queria fisicamente nela e jogaram ela do prédio, ou se arrastaram ela num carro, porque existem marcas de rasgar, né, essa parte da axila, dos braços, que foi puxado, que foi arrastado. Existe marcas no couro cabeludo de que o couro foi praticamente cortado todo o cabelo, vamos dizer assim, vocês já entenderam, né? Porque no hospital lá, né, até pela religião de Dubai, não, mesmo que vai ter uma cirurgia tal, eles só vão cortar a parte da onde vai acontecer ali a cirurgia, eles não vão tirar o cabelo todo da pessoa. No caso dela, foi retirado. E no vídeo que se tem, quando ela tá na rua, ela ainda está com o cabelo normal. Não se dá para descrever aqui a situação que ficou a cabeça dela, né, o couro. Irreconhecível. Eles não pegaram o passaporte, documento, não barraram nenhum desses 4 que estavam no vídeo, mas barraram da Maria. Ela teve que ficar sendo cuidada lá no hospital de Dubai. Cuidaram dela, né? Mas em troca desse tratamento milionário, eles fizeram a Maria e a mãe prometerem que elas não iriam falar nada que pudesse associar o país a algo ruim. O neurocirurgião não acredita nessa questão de se jogar do prédio, mas sim que talvez eles tivessem colocado ela num carro e assim atirado ela em velocidade para fora do carro. E aí a mãe e a Maria também concordam com isso, porque também não se tem muito conhecimento fora do que o médico falou. A mãe solta que Maria ficou nesse estado na rua por uns 40 minutos e aí acenou para o cara que achou ela. Só que a menina estava em coma, ela estava inconsciente. E quem estaria lá para contar que ela ficou 40 minutos? Eu estou colocando aqui pontos que foram falados para que a gente possa pensar sobre. E aí se fala do taxista que encontrou ela, né? Que em alguns momentos também é dito que foi um segurança. Não, foi um taxista que encontrou ela no meio da rua nessa situação. Pode ter ficado muito confusa aí, alguns detalhes, mas foi dessa forma que foi se falado na entrevista, de uma forma bem resumida, porque a entrevista tem mais ou menos 1 hora de duração, tá, gente? E o cara, ele questiona bastante ela, pede até desculpa de não estar duvidando, mas é que ele quer entender. A parte do vestido fica bem complicada, né? Porque se a menina saiu com o vestido dela, então ela estava sem nada. E ela não fala isso. Então, a gente entende que talvez ela pode ter escondido algumas coisas por ter ficado com vergonha do que estava participando, ou talvez ela realmente não lembre e aí não tem muito sentido. Eu não tô aqui colocando nada pra julgar e falar que é mentira, mas é para que a gente possa refletir. Além das festas, o que pode se acontecer também só por homens de poder, né? Homens ricos. Porque vamos combinar que se tudo isso aconteceu dentro de um hotel e essa menina saiu correndo desse hotel e ninguém fez nada, com certeza é porque esses homens, esses filhos desses caras têm poder, né? O caldo entorna mais quando, mesmo com tudo isso que aconteceu, essa galera não ficou presa por muito tempo. A Maria, ela não teve justiça. E eu acho difícil que tenha. E talvez tenha que estar muito grata por ter sido tratada lá da melhor forma e ter sobrevivido. Porque eles poderiam terminar, né, com ela a qualquer momento que eles quisessem. Mas talvez seja gratificante e seja interessante ter uma pessoa que sobreviveu a essa situação para falar sem falar mal do país. Fica aí o questionamento. As contas das redes sociais e do trabalho da Maria foram apagados e a única coisa que a gente tem agora
é a palavra dela. Eu torço para que essa menina consiga se recuperar, ela tá de cadeiras de roda, né? Mas que ela consiga recuperar mentalmente, fisicamente, independente de como isso que ela passou pode ter sido mais profundo do que ela falou ou não. E vocês? O que vocês acham que realmente aconteceu nessa história? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.